Quantas vezes nós nos pegamos depositando em outras pessoas a expectativa de fazer algo, de acontecer algo, de fechar algum trabalho? Eu não sei você, mas muitas vezes eu me peguei assim no passado. Eu, como empresário principalmente, me coloquei várias vezes esperando que uma secretária tivesse o poder, às vezes numa licitação, de colocar a minha proposta como uma proposta que pudesse ser atrativa, que pudesse ser considerada, inclusive, para uma negociação. Por que não, a partir de um texto muito bem redigido, de propostas feitas, inclusive, além daquilo que foi solicitado, por que não considerar uma proposta interessante para esta empresa? Por que não a secretária pensar dessa maneira e colocar diante dos seus patrões aquela proposta como algo que vale a pena analisar? Quantas vezes, somente no campo profissional, eu atuei desta maneira? Eu coloquei uma fé naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava empregando como empresário, na proposta feita para tal serviço solicitado. E no campo afetivo é a mesma coisa. Quantas vezes a gente teve assim, a intenção de agradar outra pessoa, né, e esperar este reconhecimento? O que a gente precisa entender aqui, nesta colocação em que estou fazendo, não é de maneira carnal. De maneira carnal a gente vai entender que sim, é de fato normal e é assim que se faz. Se eu faço um agrado para quem eu amo, eu espero que esta pessoa tenha um reconhecimento de dizer, nossa, obrigado, nossa, eu também te amo, e de repente se empenhar até em fazer mais em algum momento para que aquilo seja retribuído. Ok, isso não tem nenhum problema, isso está certo de maneira carnal. Mas o que eu trato aqui, nesses vídeos que eu faço, é para que a gente tenha um desenvolvimento espiritual, para que a gente consiga entender as coisas sobre, né, aquilo que é carnal, ou seja, sobrenatural, para que a gente tenha uma blindagem espiritual, para que a gente tenha uma blindagem com o ser humano e não simplesmente ficar ao vento, permitir que as nossas emoções como ser humano falem mais alto, que nos levem a crer que agora é razão de ficar feliz, agora é razão de ficar triste, agora é razão de ficar positivo, agora é negativo, na expectativa que aquilo não vai acontecer, então entra ali uma ansiedade e de repente até uma depressão, né? Dependendo da quantidade de vezes em que a gente passa por determinado momento, pode se instalar uma depressão. Então, o que eu trato nos meus vídeos é justamente algo que a gente enxergue além do carnal, para que a gente possa desenvolver um espiritual forte e desta maneira nós termos controle sobre o nosso carnal. Nós precisamos controlar quem nós somos como seres humanos e não o ser humano controlar o espírito que nós somos, porque isso nos diminui e nos leva a crer que nós não temos esperança. Né? Nós acreditamos que não temos esperança. É pior do que não ter esperança. Quando você não tem esperança é porque você está à deriva num mar muito agitado e você se sente perdido, tá? Um exemplo. Mas quando você mesmo se leva a crer que não tem esperança, é porque você vem trabalhando tanto contra você mesmo que chega uma hora em que você se faz, né, acreditar, olha, realmente não tem jeito, realmente não é esse o caminho. Então, os vídeos que eu faço aqui, eles levam a gente a compreender esse caminhar diferente como ser humano. Eu não estou aqui pregando religião, eu estou aqui pregando uma capacidade que nós temos como ser humano, ser espiritual, de progredir, de buscar um patamar diferente nesta existência que nós temos, para que nós possamos, então, progredir, crescer espiritualmente, ter controle sobre a nossa carne, como eu acabei de falar agora, e aí sim, chegar a algum lugar. Eu sou um ser humano como você, como qualquer outro. Nós todos somos filhos de Deus. Essa é a fé que eu professo. Veja bem, a fé que eu professo é em Deus. Não significa que a fé que você professa, que está aqui me ouvindo, seja em Deus. E eu respeito isso. Quem sou eu para não respeitar a fé que você tem? A partir do momento que é uma fé, é algo que você também não controla, porque você crê. O que eu posso fazer com um ser humano, como teu irmão, é ter uma vida minha, digna, reta, e aí de repente você fala assim, nossa, eu gostei da forma como ele vive, e comecei a ter um interesse, quero conhecer mais sobre a vida dele, e de repente, no mover das águas, pode ser que você diga assim, nossa, eu estou começando a enxergar pela direção que ele enxerga, sabe? Opa, eu tenho a fé que ele tem. E assim nós vamos nos unindo em tribos, né, que têm fé naquele que acredita ser o nosso Criador. Eu acredito que seja Deus, eu não vou aqui discutir jamais isso. Isso é uma fé que eu tenho, eu não posso ir contra a sua fé. A sua fé é sua. Só você pode se permitir enxergar a vida de outra maneira, querendo sempre melhorar. Isso não significa que você vai deixar a sua fé. Sabe? O que eu tenho que fazer como filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo,
é ter uma conduta reta, amorosa, que perdoa as pessoas e que mostra que a vida funciona nessa direção. Se eu ganhar o coração de outra pessoa, não fui eu, foi o Espírito Santo. Então isso aqui não tem absolutamente nada a ver com religião. Eu respeito a sua religião. O que eu quero mostrar aqui é que nós devemos ter um controle sobre a nossa vida como ser humano e a partir daqui nós conseguirmos ter novos resultados crescentes e não simplesmente dias bons e dias ruins. Dias com dificuldade ou não é outra história, e dificuldade nos faz crescer. Quando olhamos assim, entendemos que não é maldição e é bênção. Nós estamos crescendo constantemente. É só na prova que a gente cresce. Então, o que eu quero dizer é ter resultados constantes diferentes, para que nós possamos ter uma vida crescente. E isso, resultados constantes, não significa estar embaixo de uma palmeira na beira da praia. Significa estar dormindo no positivo. Olha, hoje eu tive, fazendo um balanço rápido, de 10 coisas que fiz, 5 foram positivas, 5 foram negativas. Ok, fiz 5 coisas positivas, eu estou positivo, eu vou alimentar a positividade. Eu vou alimentar aquilo que eu fiz de positivo, ainda que 9 tenham sido negativas e 1 positiva. Não importa, porque eu vou olhar para a positiva, eu vou alimentar a positiva, é ela que vai ficar forte. Porque amanhã, quando eu acordar, será um novo dia. E eu preciso colocar o pé para fora da cama ou simplesmente, ainda antes de abrir os olhos e lembrar. Meu primeiro pensamento tem que ser: ontem foi um dia de vitória e hoje será maior ainda. Porque ontem eu entreguei minha vida naquele que eu acredito ser o meu ser superior. No meu caso, repito, Deus. No seu, respeito, não sei qual é. Entende? Então, a partir deste momento, nós nos colocamos numa posição positiva e alimentamos aquilo que nós queremos que cresça. É a mesma coisa dentro de um relacionamento. Se você olhar sempre para algo que é supostamente negativo naquela pessoa que você ama, você vai alimentar isso. E você vai ser engolido por este monstro, porque é você que está alimentando ele. Porque monstro do adversário, diferente de um animal nosso de estimação, nós alimentamos, ele reconhece isso e ele se coloca ali como um ser dócil. O adversário não. Ele quer que você alimente ele cada vez mais, porque a hora que ele estiver grande e forte, ele nos engole. Entende? Então você precisa alimentar o positivo da pessoa que você ama. A pessoa tem uma característica, né? Eu vou colocar aqui um exemplo muito rápido, eu e a minha esposa. A minha esposa é muito passiva, eu sou muito ativo. E isso é perfeito, porque nós temos uma diferença muito grande que se fosse diferente nós bateríamos de frente. Então nós administramos muito bem o nosso relacionamento. Porém tem hora que eu gostaria que ela fosse um pouco mais ativa e eu sinto vontade daquilo, mas eu não alimento isso, porque eu sei que aquilo era só um passeio num carro esportivo gostoso, que seria muito bom, mas se fosse sempre eu não conseguiria me relacionar, não conseguiria me locomover, ainda no exemplo do carro. Então, eu tenho consciência de que são breves momentos em que eu posso administrar, e por isso eu tenho um casamento de 12 anos, já indo para 13, de muita bênção, de muito crescimento, como eu acabei de falar, constante. Estou sempre no positivo. Então essa é a questão. Nós precisamos olhar a vida e esperar da vida aquilo que nós plantamos. No meu caso, é em Deus. Eu queria só ler uma passagem da Bíblia, e eu tenho 11 minutos de vídeo. Os meus vídeos não conseguem ser pequenos, porque quando eu começo a falar do Espírito Santo é muito difícil. Quando eu começo a falar de Deus, quando eu começo a falar da minha fé, da minha forma de ver a vida como ser espiritual, é muito difícil, porque o plano espiritual, ele é imenso, ele não caberia no plano carnal, no plano físico. Ao contrário, cabe. Isso que é interessante. Nós somos muito pequenos como seres humanos. Nós cabemos no plano espiritual, mas o plano espiritual não cabe. Só que nós viemos do plano espiritual e é para lá que nós vamos novamente. Então, se nós nos conectarmos ao plano espiritual, entendendo as nossas capacidades, a gente vai ter uma força, uma capacidade de resolver os problemas que será até engraçado. Porque comigo é assim. O problema às vezes se levanta de uma maneira muito grande. Porém, eu me conecto ao plano espiritual, ser que sou, a capacidade que tenho de fazer aquele discernimento necessário e digo assim: calma, filho, você é só uma fagulha. A chama que me mantém aqui vai te consumir só de eu pensar nela. Quem dirá de eu agir como ela espera que eu faça. Então, probleminha, fica tranquilo que você vai ser resolvido até o final do dia, senão amanhã. Fique tranquilo. A cada dia o seu mal. É assim que eu faço com a minha vida. E eu vou ler o que eu ia ler na Bíblia, no início da mensagem, porque eu tenho feito vídeos aqui, eu vou colocar esse vídeo dessa maneira, porque eu acho importante. Eu tenho feito mensagens para o meu canal no intuito de pregar
uma forma de ver a vida. E eu venho experimentando diversas formas de fazer vídeos para ver o qual eu me encaixo mais. E neste caminhar, neste mover das águas, como eu costumo dizer, eu tenho me soltado mais e encontrado mais formas de falar com a câmera, que para mim era uma coisa muito difícil. Então, algumas figurinhas vêm sendo mudadas na minha conta, algumas formas de falar vêm mudando, porque eu venho encontrando novas formas de falar. E isso é muito interessante porque é o nosso crescimento constante, como eu venho falando. Então, eu ia começar uma mensagem hoje diferente, era um novo formato. Talvez eu venha até fazer no próximo vídeo, mas esse eu não consegui. E neste formato, eu quero ler todo dia um versículo da Bíblia para que a gente possa discernir sobre isso. Na verdade, eu já fiz todo o discernimento em cima deste versículo antes de ler. Mas eu vou ler e vou fazer uma observação, porque para mim foi muito importante quando eu entendi esta passagem da Bíblia que está em Juízes 7:2, que diz assim: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Gideão tem uma história muito interessante na Bíblia, porque ele era o menor da casa de uma família muito pobre. E ele não se considerava possível, capaz de fazer alguma coisa de sua vida, né? Alguma coisa que fosse relevante, alguma coisa que fosse importante. Ele simplesmente levava a sua vida, fazia as suas coisas, cuidava lá das coisas do seu pai, ia tocando o seu barco, num dia a dia, um dia depois do outro. Para quem tá bom, eu não vou conseguir muita coisa na vida mesmo, então o importante é estar vivo. Coisas do gênero que a gente escuta de algumas pessoas na vida. Muito bem. Então o anjo do Senhor aparece para Gideão e expõe ali o desejo do Senhor. E Gideão, então, duvida daquilo que está acontecendo, porque jamais seria capaz. Então, Gideão acaba acreditando nas provas, que aconteceram durante a conversa com o anjo. Gideão aceita, Gideão tem uma guerra a enfrentar, ele consegue combater aquela guerra, ele vence, com a bênção de Deus, com a ordem de Deus. E depois Gideão vem e tem novamente uma outra guerra, que é justamente contra os midianitas, só que ele se coloca numa posição inferior. Quem sou eu para conseguir isso? Por favor, Senhor, chove aqui, molha só o algodão, molha só a terra em volta. Ele pede 2 provas para Deus, com muita vergonha, inclusive, com muito constrangimento de estar pedindo que Deus prove a ele que ele realmente é a pessoa. Pega a visão, ele já entendeu, ele já tinha entendido que era Deus que estava com ele. E por isso ele estava em conflito de tipo, estou pedindo mais uma prova para o Senhor, por favor, me perdoe. Meu Deus, se ele já sabe que é Deus que está com ele, porque mesmo assim ele se sente incapaz ao ponto de pedir cheio de dedos para que Deus então prove a ele mais uma vez de que ele realmente tem o seu valor e que ele realmente é a pessoa certa para cumprir a missão de Deus. E assim Deus pacientemente faz. E depois teve uma terceira vez ainda que Deus diz para ele no acampamento com um soldado e que ele estaria ouvindo algumas coisas lá. E ali então foi uma chave que virou a cabeça de Gideão, e ele voltou e ele conseguiu operar dentro daquilo que foi dito a ele por Deus. Então assim, olha o que Deus diz para Gideão: são muitos os homens que estão com você, porque Gideão reuniu um exército para ir contra os midianitas. São muitos. Se ele levasse aqueles homens todos, poderia sim ganhar a guerra, porque Deus estava naquele negócio. Só que aí os israelitas diriam assim: fomos nós que vencemos, e não Deus que nos entregou essa guerra. Essa é a questão. Quando nós apostamos num texto bem redigido, ao ponto de entregar a nossa fé, aquele texto, aquela secretária, daquela empresa, como eu falei, de uma licitação, nós estamos entregando na mão desta pessoa e nas nossas mãos a vitória que nós deveríamos ter em Deus, volto a dizer, na minha fé, naquele ser superior. Então, o que nós temos que fazer é entregar nas mãos das pessoas aquilo que nós acreditamos ser o certo e permitir que espiritualmente aquilo venha a ter um fechamento, um desfecho que deveria ser o fechamento certo. Porque quando não é para ser, quantas vezes nós já nos decepcionamos quando entregamos alguma coisa na mão, de alguém achando que é o certo, mas não seria o certo, e aquilo dá certo e nos leva para um cenário ainda pior. Temos o desejo de viver alguma coisa, nos entregamos, e quando percebemos, foi bem pior do que era para ser. Então nós nos arrependemos e queremos voltar no passado, mas aí o estrago já foi feito. Você entende? Então nós devemos fazer como Gideão 7:2 aqui em Juízes, e fazer o seguinte: irmos em nome daquele que é o Senhor dos exércitos. Esta é a fé que eu professo.
Esta é a fé que eu preciso colocar aqui, como fez Davi quando foi enfrentar Golias. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Quem és tu, né, para tratar o meu povo assim? Quem és tu, né, midianitas, para nos aprisionar aqui, né, Israel, desta forma? Então nós precisamos ir em nome daquele que nós cremos, sabendo de que nós temos toda a capacidade de resolver. Se aquela empresa que nós estamos avançando ali, né, tentando vencer uma licitação, for para o nosso bem, que venha. Mas se não for, né, se aquela pessoa que nós estamos interessados, estamos namorando, queremos casar, for para o nosso bem, que venha. Mas e se não for? Quem somos nós para decidir isso no plano espiritual? Porque no plano espiritual as coisas estão acontecendo lá na frente já. A gente está aqui hoje, nesse dia, nessa ansiedade de 24 horas, mas no plano espiritual existe uma eternidade. E quem somos nós para entender o que vai acontecer lá na frente? Se nós agirmos como pessoas espirituais, teremos a capacidade de discernir que, se for para o nosso bem, é livramento, se não for, é maldição. E simplesmente entregar o nosso melhor para aquilo que estamos fazendo, esperando que, se for para acontecer, vai acontecer. Nada além do melhor. O melhor preço, o melhor serviço, a melhor entrega, o melhor beijo, o melhor abraço, a melhor confiança que a pessoa precisa ter. É isso que eu tenho para oferecer. É o suficiente? Bora junto, a viagem é nossa. Não é o suficiente? Amém, glória a Deus, segue tua viagem, porque tu vai me prejudicar lá no futuro. Você está entendendo? Porque a pessoa que recebe a nossa melhor versão, se ela não tem reconhecimento disso, nos entrega a mesma coisa, eu prefiro que fique longe de mim. É fato, é simples, é 2 mais 2, sabe? Como diz um amigo meu, é 2 palitos. É melhor que fique bem longe do que eu entregar tudo de bom e ainda assim não ser o suficiente. Então nós precisamos entregar esta visão carnal que nós temos, que nos leva a depender dos outros e seguirmos felizes a vida, sabendo que o dia de amanhã será um dia muito melhor que o de hoje. Basta que a gente alimente o positivo, basta que a gente alimente aquilo que está dando certo hoje e não no nosso futuro mental. Certo? O nosso futuro mental a Deus pertence. Deixa que Ele conduz. Faremos planos sempre, mas entregando o presente a Deus, fazendo o nosso melhor, caminhando no reino de Deus. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração e que a gente siga para o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.